O Barcelona confirmou a renovação do Hans Flick até 2027. O Barcelona confirmou a renovação com o técnico por mais 2 anos. Bom, rapaziada, tem muita coisa que aconteceu ao longo da semana, então bora que sem muita enrolação pra gente conseguir dar uma resumida aí, uma coisa ou outra vai ficar de fora, mas eu vou aí separando nos vídeos da semana. Bom, o Manchester United perdeu a final da Europa League para o Tottenham. O Manchester United não fez um jogo horroroso, assim, nem nada do tipo, mas também não fez um jogo bom, não. Fez um jogo bem ok, bem mediano e que dava, sim, para ter ganhado do Tottenham, né? E bom, a gente deve lembrar que, embora seja uma final de Europa League e tudo mais, a gente tá falando aí do 16º e do 17º colocado, cara, aí da Premier League. Então, esperar um jogo de extremo alto nível, assim, eu acho que só pra quem se iludiu mesmo. Mas basicamente é isso, não tem muito o que tirar dessa final, tirando a parte da tensão, né, que foi bastante emocionante. Você viu os torcedores no estádio comemorando, os torcedores chorando, assim, tanto de um lado, né, que é o lado perdedor do Manchester United, quanto do Tottenham. O Tottenham sem ganhar há muito tempo, o Sol mais de 10 anos aí no Tottenham sem conquistar um título, conquistou seu primeiro título, e que título, né? Cara, é muito legal ver jogadores assim que ficam tanto tempo no clube conquistando alguma coisa, né? A final ok, ninguém brilhou nessa final, essa é a verdade, tirando o Vicário ali fazendo defesa e tal, o próprio... Cara, eu acho que é o Van de Ven que tirou uma bola milagrosa em cima da trave, mas falando assim de atuação, de gala, de alguém que se destacou, não tem ninguém, assim, muito coisa não, né? Mas basicamente foi isso aí, a final da Europa League. Bom, falando aí um pouco sobre janela de transferências, mas nem tanto, porque quando é pra falar de negociações ou coisa do tipo, ou eu faço um vídeo específico, ou eu faço... Normalmente eu faço um vídeo específico, então... não é anúncio de contratação nem nada do tipo, mas é importante aqui frisar que segundo o Fabrício Romano, né, o Gyökeres, né, o Victor Gyökeres está pronto para deixar o Sporting nesse verão, né? Seria ali uma negociação em torno de 65 milhões de euros, que sinceramente para um atacante eu nem acho que tá tão caro assim, ainda mais alguém pro nível que tá se demonstrando ser o Gyökeres, né? Vamos ver se ele consegue manter e tal. Temporada espetacular, vale lembrar que ele tá jogando na Liga de Portugal, né? Sempre importante frisar isso. Tá bom, voltando a falar um pouquinho aqui de Barcelona, né? Barcelona tá considerada a dar a camisa 10 pro Lamine Yamal na próxima temporada. Bom, isso aí é uma conversa que a gente já escuta já há muito tempo, né? Que o Barcelona queria já dar a 10 pro Yamal, só que a gente tem um problema chamado Ansu Fati, né? E o Yamal não deve aceitar a camisa 10 do Ansu Fati enquanto ele não sair do clube. A gente tem que ver os desdobramentos, se de fato isso pode mudar ou não, né? Aparentemente rola um respeito muito grande com o Ansu Fati da parte do Lamine Yamal, e tem que ver, né? Porque o clube ele tá planejando trocar a camisa já em julho, né? Conforme aí o próprio Fabrício Romano também vem noticiando. A gente deve ver aí uma mudança de numeração do Lamine Yamal para a camisa 10. Eu confesso que seria bem legal se... Eu sei que isso aqui é um pouco de doideira de certa forma, mas eu acho que seria muito maneiro se de repente o Yamal pegasse a 11 do Rafinha, já que ele gosta e já disse várias vezes admirar muito o futebol do Neymar, pegar a 11 e a 10 ir pro Rafinha, cara. Sim, eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas acho que seria um movimento bem legal, bem inesperado aí, de repente, com a saída do Rafinha, o Yamal pegar a 10, né? Porque Rafinha é mais experiente, já é capitão e tal. Enfim, acho que seria um reconhecimento legal pro Rafinha. Mas me diz aí se vocês acham loucura ou não. E falando em Rafinha, olha só que loucura. O Rafinha renovou o seu contrato também, assim como o Hans Flick. Só que o Rafinha ampliou o contrato aí até junho de 2028. Né? E mais umas 3 temporadas aí de Rafinha no Barcelona. Bom, já era esperado que ele ia renovar, né? Melhor jogador do mundo para muita gente, inclusive para mim. Vamos ver aí como é que inclusive vai ficar a disputa pela bola de ouro, mas o Rafinha é do Barcelona até 2028. Que notícia legal pro torcedor do Barcelona. E bom, para finalizar aqui notícias de Barcelona, em relação ao Nico Williams, né, que é um jogador que o Barcelona namora, paquera, já há muitas temporadas, né? Em muitos momentos foi o sonho da diretoria do Barcelona. A gente tem uma atualização quanto a isso, né? O Laporta disse o seguinte:
Agora vamos atrás de outros jogadores em relação ao Nico, né? Nós valorizamos o Nico como uma possível contratação no verão passado com o Dani Olmo, mas neste momento estamos a valorizar outros jogadores. Aí o Laporta anunciou que saiu praticamente oficialmente aí nas negociações com o Nico Williams, né? E bom, acho que a resposta para isso, né, que a gente pode chegar, a conclusão que a gente pode chegar disso, é Rafinha, né? Rafinha, se não fosse o Rafinha, inclusive no início da temporada estava na porta de saída, então ele fez uma temporada espetacular, nível de melhor do mundo, ainda tem um joguinho final, né? A gente sabe que não vale tanto e tal, mas vale muito mais para números, mas é uma temporada espetacular. O Rafinha quebrou recordes, inclusive do Barcelona, quebrou, cara, assim, participações em gols, recordes em relação ao nosso país, né? A brasileiros na Europa. O Rafinha jogou demais, demais, demais. É incrível como ver gente desmerecendo, inclusive fazendo gols em muitos momentos decisivos, tirando o Barcelona do mato, assim como o Yamal, né? Só que o Yamal, ele tem aquela coisa lúdica da magia e tal, e o Rafinha é mais aquela questão do esforço, né? E os principais clubes da Premier League ainda estão ali sondando o Nico Williams e seus times, né? A gente deve pensar aí mais ou menos no Big Six, indo atrás do Nico Williams, que é para onde eu acho que ele iria se tivesse que sair do Bilbao. Vai lembrar que quem fica... Rapaziada, é o seguinte, interrupção aqui no meio do vídeo, no finalzinho do vídeo, né, porque ainda tem uma partezinha aqui pra falar com vocês. Só aqui um disclaimer, né, um paralelo. Quando eu tava gravando aqui o áudio desse vídeo, né, simplesmente o meu PC explodiu. Então, vocês vão ter essa cortada aí na dinâmica final do vídeo, mas é por isso, eu tava gravando aqui, eu simplesmente perdi até o raciocínio, cara. Tava vendo se tava tudo aqui bem com o PC, mas continuando aqui o nosso vídeo pra gente finalizar a parte final, né, acabei de falar aqui do Nico, acho que deu pra entender, por mais que o final tenha ficado um pouquinho cortado. Eu não falo muito aqui de futebol brasileiro, mas tem uma notícia aqui muito importante, que se trata de um dos principais clubes do futebol brasileiro, que passou em disputa de pênaltis aí bem acirrada, poderia ter sido eliminado pro Operário, né, na Copa do Brasil aí se eu não me engano foi na segunda-feira que ocorreu a partida, acho que sim. Que é o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, ele tomou um transfer ban. E transfer ban, rapaziada, é não poder negociar, não poder contratar jogadores novos pro seu time, cara. E isso é muito grave, e eu vejo que muita gente na mídia não tem falado muito disso, né? Gente, é isso, né? O Vasco tomou-lhe um transfer ban, bagulho sinistro, né, cara? É incrível como a gente tá vendo grandes clubes do nosso futebol brasileiro, Vasco, Santos, entre outros, sofrendo aí, né? Principalmente o Santos, que tá num buraco muito maior. Tem que ver se o Santos vai se classificar contra os DRB, por exemplo. O Santos vem se complicando aí, perdeu pro Corinthians. O Vasco também aí vai ser um dos clubes que vai brigar aí pra não cair, obviamente. Mas, e é outra notícia ruim, né? Tipo, cara, imagina você tá num momento, o time aí, com a chegada do Fernando Diniz, podendo estar começando a se encontrar e você tomar um transfer ban, cara. Bom, vamos ver os desdobramentos disso aí, né? Até o presente momento é o que o Vasco tem, um transfer ban. Não sei se de repente no momento que já sair esse vídeo a gente vai ter mais atualizações. Se tiver, eu gravo um outro vídeo, mas é basicamente isso aí. A questão de ter faltado luz aqui me quebrou legal, rapaziada, me quebrou legal. E é o que vai atrasar o vídeo, inclusive. Mas é isso. Me diz aqui o que você achou, qual foi a notícia aí que você não sabia e ficou por dentro. Faltou alguma coisa? Em relação ao Tottenham, eu tô pensando em fazer um vídeo exclusivamente do Heung-min-Son, né? Falando aí da história do Heung-min-Son, mas não sei se vocês iriam gostar, então comente aqui embaixo. Se você não for inscrito, não esqueça de se inscrever. Estamos aí chegando bem perto dos 100 inscritos. Então a sua inscrição é muito importante. Não esqueça de compartilhar também esse vídeo para alguém que você acha que gosta. No mais é isso, rapaziada. Tchau, tchau!